Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Lázaro, sou professor de Ciências e Tecnologia de vocês e o tema para essa semana é biotecnologia. Então a ideia é que a gente entenda o que seria essa biotecnologia, quais as aplicações dessa ciência, quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos da aplicação dessas ciências na vivência em sociedade, nas questões ambientais, nas questões de saúde, nas questões de economia. Então, para entender um pouco sobre o que seria essa biotecnologia, a gente trata do conceito. Então, conceituando um pouco o que seria essa biotecnologia. Então, entende-se por biotecnologia o conjunto de técnicas que envolve a manipulação de organismos vivos ou parte deles para obter produtos, sejam eles em processos específicos. Então, as biotecnologias são aplicadas em diversas áreas e a gente vai discutir um pouquinho sobre cada uma delas no decorrer da aula. Então, a origem da palavra biotecnologia é de base no grego. Bio, vida, e logos, conhecimentos, e tecnos, tecnologia ou práticas de ciência. Então, biotecnologia são conhecimentos que envolvem tecnologias e conceitos de vida. Então, traçando um pouco sobre o histórico da biotecnologia, como que essa ciência se desenvolveu ao longo dos tempos, tem-se que por volta de 6.000 anos antes de Cristo, já se desenvolviam algumas técnicas de biotecnologia. Como que seria isso? Seria a aplicação de micro-organismos para processos de fermentação, ou seja, processos de produção de alimentos. Neste caso em específico, bebidas, como o vinho, como a cerveja. Posteriormente, esse processo de fermentação também foi utilizado para a fabricação de pães, queijos, vinagres e iogurtes. Já no século XVII, o pesquisador Anton Van descobriu que existiam seres microscópicos, ou seja, seres muito pequenos, e esses seres tinham relação com essa transformação desses alimentos. Mas apenas em 1876, o pesquisador Louis Pasteur provou que existiam micro-organismos, ou seja, que seriam esses micro-organismos os causadores dessas transformações nos alimentos através de processos de fermentação. Então, o termo biotecnologia propriamente dito, embora tenha se criado essas técnicas e trabalhado essas técnicas desde 6.000 a.C., mas o termo biotecnologia foi criado em 1919 pelo engenheiro húngaro Carl Erik. O termo biotecnologia foi criado num contexto de guerra. A gente estava passando por períodos de grandes guerras mundiais e existiam discussões muito aprofundadas naquele tempo sobre a produção de armamentos químico-biológicos, ou seja, aquelas armas químicas biológicas. E nesse mesmo período descobriu-se também um remédio, o primeiro remédio propriamente dito, que seria a descoberta da penicilina, pelo pesquisador Alexander Fleming. Então, a penicilina foi o primeiro medicamento e a base desse medicamento é o fungo, o penicílio. A partir da extração de substâncias desse fungo é possível extrair a penicilina, que foi o primeiro remédio, o primeiro antibiótico bactericida que se tem conhecimento. Alguns destaques para o uso das biotecnologias e de como elas estão relacionadas com o nosso processo de desenvolvimento enquanto sociedade. Então, existem biotecnologias desenvolvidas como marcadores moleculares que permitem análise da diversidade genética e testes de paternidade, por exemplo. Então, esses marcadores genéticos são como pontos específicos do nosso código genético, porque todas as nossas informações, seja a cor do meu cabelo, a cor da minha pele ou do meu olho, são características que derivam dessas informações genéticas. Então, a partir do momento que eu consigo determinar, marcar qual característica, qual parte do gene vai determinar uma futura característica, eu tenho esses marcadores genéticos. Então, com base nesses marcadores, eu tenho similaridade, ou seja, os meus marcadores são parecidos com os marcadores do meu pai, da minha mãe, e isso indica graus de parentesco. Existe uma outra esfera das biotecnologias que é a engenharia genética, também chamada de tecnologia do DNA recombinante, que possibilita a obtenção dos alimentos transgênicos. A gente vai tratar desse tema de transgenia, alterações de organismos vivos, para umas aulas à frente, mas
Resumidamente, é a junção de material genético de espécies diferentes que tenham uma característica de interesse, seja ela econômica, seja ela farmacêutica, seja ela de nutrição, um alimento mais rico, seja ela uma planta mais resistente a uma determinada praga. Existe também a questão do sequenciamento de DNA, que permite o conhecimento do genoma dos organismos e a aplicação dessas informações nas ciências de genética. O que seria esse genoma? Lembra que eu falei da questão de que todo o nosso corpo deriva desse código, esse código é o DNA, e o conjunto desse DNA são os genomas. Cada espécie apresenta um genoma em específico. Então, esse sequenciamento genético permite assimilar esses graus de similaridade, quão parecido ou não um genoma de uma espécie é da outra. Existe também a possibilidade de clonagem tanto de plantas quanto de animais, e aqui a gente tem uma representação, a figura 1 é a ovelha Dolly, que foi o primeiro animal clonado. Existem também estudos com células-troncos. Essas células-troncos são células que apresentam um fator de variabilidade muito grande, ou seja, são células que podem se transformar em várias outras células. Então, existem várias aplicações para as biotecnologias. Ela possui diversos tipos e cada um deles tem uma aplicação em específico. Então, é possível separar as biotecnologias em áreas como medicina, como agricultura, pecuária, alimentação, bioenergia, indústria de produtos químicos, eletrônicos, dentre outros. Então, atualmente, a gente consegue classificar essas biotecnologias em 11 áreas diferentes. E a gente vai tratar um pouquinho sobre cada uma delas agora. Então, a biotecnologia vermelha é aquela biotecnologia desenvolvida para a produção de medicamentos e que está relacionada à saúde humana. Então, aquele estudo do genoma, por exemplo, dá para você determinar quais propensões genéticas a desenvolver determinada doença você tenha ou não. Então, com base nisso, você consegue traçar medidas de tratamento precoce ou como evitar o desenvolvimento daquela determinada doença. Então, biotecnologia branca. Nas biotecnologias brancas, tem-se, então, as biotecnologias para traçar melhor processos industriais, como otimizar a produção de determinado alimento, por exemplo. Nas biotecnologias verdes, tem-se, então, as biotecnologias aplicadas à agricultura. Então, está muito relacionada ao melhoramento da produção agrícola, ao desenvolvimento de espécies mais resistentes a determinadas condições, seja ela uma praga, seja ela uma baixa luminosidade ou excesso de luminosidade, seja ela a baixa quantidade de água disponível para aquela planta. Então, são as biotecnologias aplicadas à produção agrícola, propriamente dita. Tem-se, então, também as biotecnologias azul. Biotecnologia azul remete muito ao oceano. Então, são as biotecnologias ligadas a esses recursos marinhos. Então, eu poderia citar a extração de determinados compostos, tipo o agar, que é uma substância extraída das algas marinhas, que são utilizadas, por exemplo, na nossa pasta de dente. Então, todo esse processo que envolve os recursos marinhos e estuarinos está ligado às biotecnologias azuis. Temos também a biotecnologia amarela, que estão ligadas principalmente às questões de nutrição e de alimentação. Então, pode-se traçar melhores dietas, pode-se traçar quais indivíduos necessitam de uma maior quantidade de nutrientes, de acordo com as suas informações genéticas, por exemplo. Existem dietas específicas para as características que o seu DNA apresenta. Temos também as biotecnologias cinzas. Biotecnologias cinzas são aquelas voltadas para a recuperação do meio ambiente. Então, como desenvolver tecnologias, por exemplo, que ajudem no tratamento do derramamento de petróleo, por exemplo, do derramamento dos minérios, como a gente teve o caso das barragens aqui em Minas Gerais que estouraram. Então, como traçar medidas de contenção daqueles minérios que causam um grande prejuízo ao meio ambiente. Então, todas essas questões voltadas a esse tratamento e recuperação do meio ambiente estão voltadas para as biotecnologias cinzas. A biotecnologia marrom
está atrelada também às questões do solo. Nas questões voltadas às tragédias aqui com as barragens, essas duas biotecnologias, cinza e marrom, poderiam estar associadas para tratar as questões do solo e da problemática dos minérios contaminantes. A biotecnologia dourada está relacionada aos processos de bioinformática e nanobiotecnologia. Então, são processos que estão em grande crescimento, assim. Então, como associar a biologia com as tecnologias de informática? É bem interessante. Então, a criação de nanorobôs, por exemplo. A biotecnologia roxa, que está atrelada às propriedades intelectuais e de biossegurança. Então, ao conhecimento científico propriamente dito, ao domínio daquelas informações e ao pertencimento delas aos indivíduos que, de fato, têm essa patente. As biotecnologias preta, que estão relacionadas a armamentos biológicos, infelizmente, mas é um ramo das biotecnologias, e as biotecnologias laranjas, que são aquelas associadas ao processo de disseminação da informação ou disseminação do conhecimento das biotecnologias, que é o que a gente está praticando agora. Então, com isso, pessoal, a gente conheceu um pouco sobre as biotecnologias, entendeu o que seria esse conceito de biotecnologia, entendeu da importância que essas biotecnologias têm para a nossa sociedade, para nosso modo de consumo, para a nossa saúde, para a nossa economia, para o equilíbrio do meio ambiente. Então, seguem aqui algumas orientações, alguns sites de interesse que vocês podem acessar e ter um pouco mais de informações sobre tudo que a gente conversou aqui nessa aula. Então, tem o Biotecton, que informa sobre os conceitos de biotecnologia, sobre as variações dessas biotecnologias, assim como toda a matéria. E temos também o canal Instante Biotech, e ele vai explicar um pouquinho mais para vocês, de uma forma mais ilustrada, quais seriam as aplicações das diferentes áreas da biotecnologia. Então, dessa forma, eu encerro as nossas informações sobre as biotecnologias e fico à disposição para vocês, seja através da plataforma Conexão Escola, seja através do WhatsApp. Então, a gente tem esses dois canais em aberto, então fiquem à vontade para mandar mensagens, e tenho alguns lembretes em relação ao nosso processo de avaliação, né? Então, lembrem-se, para que as nossas atividades sejam desenvolvidas de uma forma proveitosa, coerente para mim e para vocês, é necessário que vocês façam a leitura do PET, que vocês respondam as questões que tem no PET. Então, para cada semana do PET, tem 2 questões. Então, vocês precisam fazer essa leitura, assistir às aulas e responder as 2 questões. Essas 2 questões eu vou abrir a devolutiva no Conexão Escola, eu vou fazer o formulário, então vocês só respondem as questões através do formulário e a gente fica tudo certinho. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês e espero que estudem, se cuidem e até a próxima aula.